calma lá. Gente, boa tarde. Ó, a gente já começa aqui dando risada, porque a gente já estava com problemas tecnológicos aqui. O Fabiano chegou muito rápido de Boston. Ah, meu Deus. É longe para burro. O cara vem rapidinho aqui, olha. Lá em Cosmorama essas coisas não acontecem, não. Bom, estamos aqui, 4 velhos conhecidos, né? A gente não pode falar muito em idade aqui, mas para bater um papo sobre reinvenção. Eu conheço o Fabiano de quando ele era Ferreira. Você vê? Faz tempo, vendo? Então. Faz tempo. Gato, tudo bem aí? Tá ouvindo? Gato? O gato escondeu. Oh. Opa, cadê o Edson? Gato, o gato está com problema de conexão. Vamos ver se ele consegue entrar. Dá ração para ele. Mas vamos lá, gente. Ó, a sardinha para ele. Gato gosta de sardinha, peixe. Muito tempo, né? Desde que a gente começou no jornalismo, né? Acho que aqui todo mundo começou, até o Edson Gato, que falou que... Então, vamos ver se ele consegue entrar aqui. Edson? Gato? Chegou. Tá ouvindo? Edson? Opa. Alô? Gato, oi. Tá ouvindo agora? Então... Tô te ouvindo. Tá. Todo mundo aqui começou no jornalismo de formas diferentes. O Lelé e o Fabiano, inclusive... acho que o Fabiano também passou por Votuporanga, Fabiano? Fernandópolis? Sim. Olha, estudei em Votuporanga e trabalhei lá. Então, que tal se a gente começar falando um pouquinho da trajetória bem rapidinho, para depois a gente poder falar de reinvenção? Começa você, Fabiano. Ah, legal. Bom, eu comecei a fazer faculdade de jornalismo em 1995, já tem um bom tempo, era quando a internet estava chegando no Brasil, né? Então foi bem naquela transição mesmo. E aí me formei em 98, mas durante a faculdade eu comecei a trabalhar na minha cidade, Ouro Oeste, né, que fica aí distante de Rio Preto umas 2 horas. Comecei a trabalhar no jornal semanário lá, fazendo de tudo, desde escrever o texto até entregar o jornal. E aí depois eu fui trabalhar em Votuporanga, onde eu fazia faculdade. Inclusive fiz faculdade com o Edson Gato, né? A gente é da primeira turma de jornalismo, de comunicação, né? Que ele foi para publicidade, acho que é isso, né, Gato? E aí eu terminei em 98 e depois em 2000 eu fui para Rio Preto, para o Diário, onde eu fiquei um tempão. E aí lá, né, em Rio Preto tive outras atividades também, outros veículos e tudo mais. Mas isso tudo lá desde 95, então já são 25 anos nessa área de comunicação em diferentes meios. Olha que bacana. Gente, também, eu acho que aqui todo mundo passou por essa de fazer tudo em jornal, entregar, escrever, diagramar. Edson, tá me ouvindo? O gato continua com problema de internet. Lelé, fala aí um pouco da sua trajetória. Eu passei pelo Diário da Região. O Fabiano, você trabalhou em qual jornal lá em Votuporanga? Jornal A Cidade. Ah, tá. Eu também. Trabalhei lá. Trabalhou lá? Trabalhei em 80... Quando o Tancredo morreu, no dia que o Tancredo morreu, eu estava lá. Eu era o editor do dia. Foi um domingo, né? Feriado, né? O dia 21 de abril. E deixamos o jornal pronto, que a gente sabia que ele ia morrer, só não sabia quando, né? Então, já estava tudo pronto a edição dele. Ele morreu, eu estava numa lanchonete, lá na Clique, lanchonete, que era do mesmo grupo, né, na época, que era do grupo da Desdroga, do Veronese. E aí nós saímos correndo, já estava meio chumbado, tinha tomado umas cachaças. Naquela época eu bebia bem. Aí nós fomos para a redação, fechamos a redação e soltamos a matéria do Tancredo. E o que é interessante, bacana de tudo isso, foi o seguinte: o Tancredo morreu, o Sarney assumiu, e olha só que coisa legal, eu trabalhava aqui na Folha de Rio Preto, em Rio Preto, era repórter policial,
E o Edson Palmieri era repórter de polícia também no Diário, a gente concorria. E o Mário Luiz tentou me contratar umas 2 ou 3 vezes para colocar no lugar do Palmieri, e eu me recusava a ir porque eu sabia que se eu fosse, o Palmieri estaria desempregado. Nisso, a Desdroga surgiu, né? A Desdroga, aliás, a notícia surgiu, a cidade surgiu lá em Votuporanga, e convidaram o Palmieri para voltar para Votuporanga. E o Palmieri falou, não, eu não volto, mas eu tenho um cara para indicar. Mas, cara, aquela época a gente não ganhava nada, né? Era repórter, era revisor, repórter, era de tudo, e entrava no jornal 2 horas da tarde, saía 2, 3 horas da manhã, todo dia, ganhava um salário mínimo, mais 20%, né? Uhum. Aí eu fui para Votuporanga já ganhando o dobro do que eu ganhava em Rio Preto. Já melhorou muito a vida, o dobro. Cheguei lá em março, abril, quando foi com a morte do Tancredo, o Sarney assumiu e dobrou o salário mínimo dos brasileiros. O meu salário dobrou também. Em 1 mês e meio, 2 meses, eu passei a ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava antes. Nisso, aqui, o material de polícia da Folha fez assim, né? Aí o Secone me ligou em junho, eu conversei de junho, antes do meu aniversário, falei assim, você não quer voltar? Falei, não vou voltar não, Secone. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o salário que eu estou ganhando aqui, você não me paga, não. Aí ele falou assim, quanto você está ganhando? Aí eu chutei um pouquinho mais, né, para dar uma melhorada no passe. Ele falou assim, não, vamos pôr mais 1.000 em cima. Eu falei, quando eu começo? Ele falou, quanto você pode vir? Eu falei, hoje. Voltei para Rio Preto, fiquei 4 meses em Votuporanga só, mas foi uma experiência muito bacana, muito legal. Né? Bom, aí, espera um minutinho, porque daqui a pouco você vai falar mais um monte de coisa, porque o seu currículo é enorme, assim como o Fabiano também tem que falar um monte de coisa aqui no currículo. Edson Gato, você está me ouvindo? Ah lá, Edson Gato não conseguiu entrar. Gato? E ele está em Rio Preto, hein? O Fabiano, que está em Boston, não tá. Lá na divisa do Canadá, ele olha do apartamento dele, ele olha e vê o Canadá do outro lado, cara. Olha que chique. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, no que a gente hoje não vai falar tanta besteira assim, né? Eu sei que não é normal, na realidade, a pessoa que faz o papel do apresentador, nesse caso eu, falar um pouquinho sobre si mesma, mas, enfim, acho que pelo contexto do bate-papo é interessante eu falar um pouquinho a respeito, né? Porque eu também comecei no jornalismo, também trabalhei em jornal de bairros, semanal, comecei com o Lelé Arantes. Ele me mandava fazer matéria lá na última favela da última rua do Solo Sagrado. Foi uma puta escola, né? A última rua, era o RSS. Isso. Né? A última rua do Solo Sagrado. Uma escola fantástica começar com semanal, com esses jornais, porque você aprende a se virar em N coisas, né? E eu acho interessante, depois disso, eu também, igual a vocês, fizemos várias coisas na vida, mas o interessante, que eu quero até ter um pouquinho de foco nisso, é que hoje eu trabalho no digital, totalmente no digital, né? Estou aprendendo um monte de coisa, porque é muito difícil essa transição. Hoje tem muito campo de trabalho, né? Muito mercado aberto para o jornalismo no digital. Tem muito mercado aberto e muito mercado para se abrir, né? Porque as inovações, as ideias são ilimitadas, né? E nessa crise, nessa situação que a gente está vivendo, é um período muito propício para a gente para as pessoas criarem novas formas de trabalho, de se comunicar. Gato, você tá me ouvindo agora? Eu acho que o Edson Gato não. Perfeitamente. Agora ouço vocês.
Estou ouvindo muito bem. O Gato, você quer falar Um pouquinho sobre a questão do seu tempo de faculdade lá em Votuporanga? Opa, com certeza. Eu fui fazer jornalismo, na verdade, fui fazer comunicação social, porque eu tinha vontade de fazer radialismo, e nunca fiz na minha vida. Abriu a faculdade de Votuporanga, passei no vestibular junto com o Fabiano, a gente estudou junto, fomos cobaias na primeira turma, e eu optei no primeiro momento para publicidade e propaganda, e não para jornalismo. Me formei em publicidade em 98, ainda não tinha a turma de rádio e TV na faculdade. E aí, ainda na esperança de fazer rádio e TV, eu optei em fazer a segunda qualificação, que era jornalismo. Eu fiz jornalismo em 98, 99 e 2000. Tive bons professores, muito aprendizado teórico e muita coisa prática também. No período da faculdade, eu já trabalhava no jornal A Cidade, em Votuporanga, o jornal diário do João Carlos Ferreira. Aliás, tive 3 passagens por lá, e onde eu aprendi muita coisa na prática, a gente não vê na faculdade, né? E no ano 2000 me formei em jornalismo, e na época eu estava trabalhando na Prefeitura de Votuporanga, na assessoria de imprensa de Votuporanga. Resumidamente aí. Trabalhou no concorrente. Lá no concorrente, com o Nércio Camargo. Era o Nelson ou era o Dimas? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Faz parte, né, Lelé? Faz parte do jogo, amigo. A briga era boa, hein? A briga era boa. Tinha uma briga boa. Eu gostaria... Era uma boa briga. Aprendi muito lá com o João Carlos aqui. Quando eu estive lá, não era o João Carlos ainda. O editor era o Luiz Rivoiro, o velho, pai. O Rivoiro... É o João Carlos. Faz tempo isso, hein? Faz tempo. Não, faz tempo não, pai. Foi assim ontem. Ô, pessoal, a gente aprendeu muito nessas nossas carreiras, nessas nossas carreiras aí, e já que hoje em dia a gente fala muito em habilidades, em competências, qual foi a habilidade ou a competência aí desses anos todos que hoje em dia é mais importante para vocês, no que vocês estão fazendo hoje? Ou quais, né? Vamos falar de aprendizados e de aplicação desses aprendizados. Algo que eu tenho do jornalismo, que eu trabalho até hoje assim, é a agilidade. Você tem que ser muito rápido e, ao mesmo tempo, multifunção. Você sai para a rua com uma pauta e volta com 2, 3 pautas, e quando chega na redação tem que escrever todas elas muito rápido, porque o tempo de fechamento não espera. Então, tem muitos profissionais que são muito lentos, devagar, não acompanham o ritmo que é necessário hoje no mercado, que é muito concorrido. Então, a agilidade, esse negócio de ser rápido, perspicaz, até hoje eu trago comigo, que eu acho que é um diferencial dentro do mercado hoje para qualquer profissional, ser ágil. Fabiano? Bacana. Então, eu concordo com o que o Edson falou. Eu acredito que o que eu mais aprendi com o jornalismo foi a me acostumar a ter um método para produzir alguma coisa. Então, hoje, mesmo talvez trabalhando em outros projetos, é incrível como eu sempre parece que utilizo diferentes métodos que eu aprendi, seja para apurar uma notícia, seja para fazer uma foto, seja para fazer uma entrevista. Então, a disciplina do tempo e também de organização da informação, organização daquilo que eu tenho em mãos, isso me ajuda muito. Porque hoje, né, acaba que todo mundo produz para todo mundo, mas eu acredito que a grande diferença é você conseguir, talvez, organizar as coisas de um modo que facilite para o receptor. Então, isso o jornalismo deixou, né? Trouxe a experiência na prática, a experiência que eu pude ter depois também dando aulas. Eu dei aula lá em Votuporanga, na mesma faculdade que eu estudei, eu dei aula por 8 anos,
Então, isso ajudou bastante. Eu acredito que é muito mais a questão da disciplina, do método e da organização da informação. Isso é muito bom para todo tipo de projeto que eu consigo desenvolver. Legal. Muito bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fabiano. Eu acompanho a carreira do Fabiano. O Fabiano, eu acompanho a carreira dele desde quando ele chegou ao Diário da Região. Ele fez duas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, o livro que ele fez com a Norma. A Norma também é de lá, da nossa região. Vindo ali de Ponte Gestal, Votuporanga e subindo para cá. Aliás, tem um monte, viu, Fabiano? O CRI é de Alberto de Campos, a Soninha Neves é de Biporanga, o Garcia Neto era de Votuporanga, é todo mundo ali da bacia do Corgo Piedade. E você, logo depois, você mudou, você deixou, não sei se você deixou jornalismo aí nos Estados Unidos, mas você se despojou de tudo e foi embora para os Estados Unidos e assumiu uma nova, não diria, uma nova identidade profissional. Eu queria saber como você fez isso e como que você está lidando com isso hoje. E depois eu tenho uma pergunta para o Edson. Mas antes do Fabiano responder, você não faltou você responder sobre as competências e habilidades do aprendizado do jornalismo para a sua vida hoje. Eu tenho certeza que a resposta é fantástica. Olha, é complicado, porque... veja bem, eu cheguei em São José do Rio Preto, eu trabalhava numa... Eu estava trabalhando numa madeireira, né? Falar isso hoje, ele me bate. Mas eu trabalhava numa madeireira no Pará, no sul do Pará, entre Marabá e Tucuruí, vim para cá para passar um carnaval e acabei indo trabalhar na Folha de Rio Preto como revisor. Eu venho de Cosmorama, onde também nunca tive contato com jornal, com nada disso. Mas a hora que eu pus o pé dentro da redação, a hora que eu pus o pé dentro da oficina, que eu cheirei aquele cheiro de tinta, aquele cheiro de oficina de jornal, falei, é aqui. Achei meu lugar, achei o meu canto. Eu comecei a trabalhar no jornal em 23 de fevereiro, sem saber absolutamente nada, sem nunca ter posto pé no jornal, né? Eu tinha o sonho de escrever, mas nunca pensei que isso fosse acontecer dessa forma. Já na Páscoa, em abril, quer dizer, menos de 2 meses depois, eu fiz a minha primeira reportagem com 2 páginas inteiras, que naquele tempo tinha propaganda, então você eu tinha que encher o jornal de matéria. O João Albano, que era o editor, me mandou fazer uma matéria nas favelas sobre como que os favelados iam passar Páscoa. Aí eu fui, conheci o Edson Baff e dali nós começamos uma amizade que durou a vida inteira. E o que me deu o jornalismo? Me deu tudo que eu sou hoje. Né? Não sou nada, mas um pouquinho que eu sou, eu aprendi com o jornalismo. Né? Eu estou imprimindo agora meu 24º livro, está em impressão, sai daqui uns dias. Eu jamais imaginei que eu ia chegar aos 60 anos de idade com 20 livros escritos, com tanto de coisa que eu fiz em São José do Rio Preto. Tive a oportunidade também, nos últimos 10 anos, de trabalhar com partido político, conhecer o Brasil inteiro. E isso só aconteceu porque eu trabalhei no jornalismo. Se eu não tivesse passado por aí, eu não teria tido o conhecimento que eu adquiri para poder trabalhar, por exemplo, como secretário-geral de um partido em nível nacional, em âmbito nacional. Então, tudo isso, para mim, foi um grande aprendizado. E depois, na hora que a gente mudar o bloco, eu quero dizer para vocês que a minha vida muda de 10 em 10 anos. E eu estou na fase da mudança novamente.
Vai lá, Fabiano, responde legal. Lelé agora. Ah, legal. Então, Lelé, bom, Lelé, a primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte, eu lembro exatamente daquele dia que você me entrevistou, quando eu lancei o livro, o Aprendendo com os Mestres. Eu ainda trabalhava no Diário, e você me convidou, e foi muito legal. Eu tenho vídeo até hoje, eu tenho foto do estúdio até hoje, e eu fiquei muito feliz com a sua entrevista. Era Gente Inteligente o programa, né? Exatamente. Olha, E estou realmente, na memória, gente. não, a gente não pode, eu me esforço para não esquecer das pessoas que apoiam, que dão espaço, que acreditam. E realmente, quando eu já vejo a entrevista novamente, foi muito legal. Você me tratou naquele momento, em 2010, como um escritor. Então, muito obrigado. Tendo a oportunidade, 10 anos depois, de agradecer novamente. Olha que bacana. Que bom, que bacana. Mas respondendo rapidamente a sua Legal. pergunta, eu acredito, basicamente, eu acredito que a oportunidade você tem que criar, né? Eu fui forçado pela vida a acreditar, e ainda sou forçado pela vida a acreditar que oportunidade, se eu quiser ter, eu crio. É claro que, acabei até de dar um exemplo de um apoio, né? Apoio que você me deu, outras pessoas dão, mas algumas coisas que você quer fazer, você tem que criar. Então, tanto trabalhando lá em Ouro-Oeste, né? No primeiro ano de faculdade, que eu lembro que eu escrevia antes de fazer jornalismo, eu gostava de temas polêmicos, então eu tentava pegar recortes de jornais que eu achava em consultório, nos lugares, eu lia e eu escrevia artigos para nada, eu escrevia para ninguém e colocava numa pasta, aquelas pastas pretas de plástico. E aí, na primeira semana de faculdade, que eu comecei a viajar para Votuporanga, o cara que era dono de um jornal comunitário lá, que era ligado à prefeitura, eu encontrei ele, eu dei a minha pasta de artigos que eu tinha datilografado, inclusive. Então, assim, eu acredito que a oportunidade se cria, né? Dando um salto aí para 2015, que foi quando eu decidi vir para cá, para os Estados Unidos, foi também uma decisão de falar assim, eu estava no momento que eu queria aprender coisas novas, e eu estava no momento que eu estava aberto para, né, ou ir para São Paulo, Rio, talvez, ou cortar na pele. E aí eu decidi cortar na pele, que é justamente deixar o networking, deixar as pessoas que você conhece, deixar algumas coisas que você conquista e para o desconhecido, né? Então, assim, novamente, assim, eu me forcei a criar uma oportunidade. Com um passo que agora, quando eu olho 5 anos para trás, eu falo assim, uau, cara, você foi corajoso. Estava conversando esse final de semana, rapidamente concluindo aqui, com um amigo meu aqui, um amigo americano, e a gente estava falando sobre tomada de decisão. E é incrível como assim, vários outros, até outros americanos que eu conheço, que eu converso, eles falam assim, eu não teria essa coragem de ir para um lugar totalmente desconhecido, que eu não conheço ninguém e tudo mais. Então, às vezes parece que é fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, é criar oportunidade. E aí já tem 5 anos, né? E aí tem que criar oportunidade todo dia agora, né? Não é esperar, é todo dia. Amanhã eu tenho que criar outra. O Fabiano, e aproveitando esse gancho, a gente está falando da área de jornalismo, né? Mas a gente pode estender para todas essa capacidade de se reinventar e de criar oportunidades, ou seja, o famoso empreendedorismo, né? É fundamental para pessoas da nossa área de comunicação, né? Ou principalmente hoje em dia, porque hoje não tem trabalho pronto, né? Daqui a um pouco tempo, daqui uns 2, 3 anos, não vai ter trabalho pronto, imagino eu, para várias áreas, né? Esse leque vai se abrir. E vocês, na realidade, e aí eu queria falar também com o Edson Gatto, na realidade a gente cria oportunidades diferentes dentro de uma área que a gente usa a comunicação para se reinventar, né? Eu só quero emendar e fazer uma pergunta também para ele dentro disso. Que eu conheci o Edson trabalhando na Roquem.
Pois Aí é. eu quero saber como que foi essa experiência dele, que eu acho que acredito que seja o início da carreira dele em Rio Preto. Sim. Eu estava em Votuporanga no ano 2000, trabalhando como estagiário na assessoria de imprensa da prefeitura. Ganhava ridículos R$ 400 por mês. Um homem de 25 anos andava de bicicleta e ganhava R$ 400. Então, aquela situação me incomodava pra caramba, né? Porque eu já tinha trabalhado em outras empresas, mas não estava dando. E em Votuporanga, infelizmente, eu não encontrava mais nenhum emprego daquilo que eu queria ganhar. Então, meu motivador, na verdade, foi dinheiro. Eu quis sair de Votuporanga para arrumar um emprego melhor para ganhar dinheiro. E eu lembro que eu trabalhava na prefeitura e eu todo dia pegava o jornal diário da região e eu olhava o classificado de emprego. E procurava alguma coisa que eu pudesse me encaixar. Eu tinha experiência em vendas, tinha trabalhado em autopeças de varejo durante 5 anos, tinha experiência em comunicação e estava a fim de mudar de cidade. E mirei Rio Preto, decidi que eu queria morar em Rio Preto. E eu lembro de mandar a cada segunda-feira mais de 10 currículos por fax. Na época era fax ainda, tá, gente? E um belo dia, mandei um currículo para a Roquem. E aí eu vim em 3 entrevistas para a Roquem e fui o terceiro contratado do setor de comunicação da Roquem. Eu fui contratado na Roquem para escrever uma revista. Vim trabalhar no setor de comunicação, só que é uma empresa que é totalmente fora do pino, né? Ela é totalmente focada em vendas, em empreendedorismo, em fazer as pessoas serem autodidatas, em fazer as pessoas crescerem. E em 1 ano e meio eu cresci muito dentro da empresa, não dentro do plano de carreira, mas cresci como ser humano. Eu aprendi muita coisa dentro da Roquem como profissional. E aí eu pedi demissão e fui trabalhar como vendedor porta a porta da Roquem. Fiz isso em 2002, 2003, 2004. Em 2005 eu voltei para a Roquem, para o setor de treinamento, para pegar a experiência que eu tinha da rua e transformar isso em treinamento e trabalhando novamente com comunicação. E depois fui para a área comercial da Roquem como gerente comercial, atuei como gerente de campo em São Paulo, fiquei 1 ano em São Paulo, decidi que não queria morar em São Paulo, não era a minha praia, mas foi uma experiência muito positiva, onde eu cresci muito, aprendi com equipes, aprendi a formar vendedor, aprendi a formar equipes de vendas, e estava com uma experiência muito grande dentro de uma empresa que já não me cabia mais, eu estava já ficando apertado lá dentro. Tanto em termos financeiros, porque é uma indústria e paga bem, mas o tanto que eu precisava na época. E em 2008 eu tomei uma outra decisão, após 8 anos de Roquem, de sair em definitivo, de quebrar o vínculo em definitivo de CLT da Roquem, de demissão e fui empreender como consultor empresarial. E desde 2008 eu atuo como consultor empresarial nas áreas de marketing e vendas. Então, respondendo a sua pergunta, Lelé, eu vim para Rio Preto por causa da Roquem. Ela que me trouxe para cá. A Roquem foi um pilar interessante na sua vida, né? Muito, foi e é até hoje. Meus pais são franqueados da Roquem, eles têm uma franquia da Roquem em Jaú. Eu sou sócio deles em uma franquia da Roquem na cidade de Marília. É um negócio muito passional, de paixão, um negócio que pega na rede e não sai mais. Tenho um carinho, um respeito muito grande por todos os funcionários que trabalham lá, por todos os franqueados da Roquem que eu conheço um a um, de ter amizade, de um dos franqueados, inclusive, ser meu padrinho de casamento. Tenho um respeito, um carinho muito grande pelos donos da Roquem, que me acolheram aqui como um filho mesmo, que eu vim para cá com 25 anos, mas nunca tinha saído de Poranga, né? Então, não tinha nem onde morar. Por um período, eu morei num apartamento que a Roquem me cedeu, um apartamento funcional para funcionários de fora. Então, é uma empresa que tem um papel muito importante na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Pessoal, e como que a nova a nova galera aí... Essa molecada é bom, hein? A nova molecada. Como que a galera aí que está começando na área de comunicação, de jornalismo, de propaganda, de relações públicas, enfim, vai conseguir adquirir no digital toda essa bagagem que a gente adquiriu com tantos anos, passando por tantas situações diferentes?
Quem começa? Eu deixo o Fabiano responder, a cara dele, essa pergunta. É a cara do Fabiano. Não, é porque o repertório faz toda a diferença na vida. Como que a galerinha vai conseguir criar este repertório profissional, essa vivência que a gente tem, né? Bom, pois é, se fosse para eu dizer isso hoje numa sala de aula ou num bate-papo com estudantes, né, com pessoas que estão começando, eu continuo insistindo que é a leitura. A leitura é que pode ser a base de tudo, ou seja, pode ter uma série de transformações no modo de fazer comunicação, na maneira de vender essa comunicação, na plataforma, não interessa, mas se o jovem, se nós, se todos não lerem, se a gente não tiver um tempo de leitura, um tempo mínimo que seja para se dedicar a aprender a interpretar um texto, interpretar um parágrafo, né, uma informação, eu acho que não Verdade. Nenhum. É claro que, né, a maneira como você vai fazer isso é muito diferente do que a gente fez. Eu, por exemplo, sou da época, eu estou com 43 anos, eu sou da época de, na escola, ir na biblioteca e copiar o Atlas, as enciclopédias, e depois, né, na faculdade também, eu lembro quanto eu passava, era um intervalo, era melhor do que a aula, porque eu ia para a biblioteca, ficar lá fuçando nos livros e tudo mais. Até hoje eu sou assim, de conhecer bibliotecas aqui, de saber como é que funciona, mas assim, enfaticamente, eu acredito que a melhor maneira ainda é se dedicar à leitura, à diversidade de pensamento e construir uma maneira de interpretar a realidade para te dar um diferencial, porque como eu disse, como todo mundo, né, antes a comunicação vinha de cima para baixo, a gente estava muito mais como receptor da coisa do que produtor, onde como todo mundo produz para todo mundo, né, e agora até com essa explosão de lives agora na quarentena e nesse período em que todo mundo, pessoas que talvez eram tímidas foram para frente da câmera, pessoas que às vezes nunca pensaram em fazer uma entrevista, de repente elas começam a estruturar uma entrevista, mas assim, o que vai diferenciar? Você é um leitor? Você tem estrutura de interpretação, de apresentação de uma ideia que um leitor tem? Isso, para mim, é fundamental na comunicação. Eu vejo assim, Soraya, as competências que esses jovens vão precisar hoje são diferentes das competências que a gente foi formado, tanto na faculdade quanto nos trabalhos que nós passamos. Sim. Eles têm competências que eu não tenho. Eu não sei editar vídeo, não sei fazer layout de nada. E hoje qualquer jovem já sabe fazer isso. E eles vão ter experiências profissionais que vão dar alicerce para que eles possam atuar com comunicação. Não podemos exigir o mesmo tipo de comportamento de gerações diferentes. É natural que tenham comportamentos e tenham competências diferentes. O desafio maior, eu vejo, que é para a nossa geração, de se adequar com toda essa revolução digital que está acontecendo e ainda se manter ativo, se manter produtivo e manter-se empregado quando é o caso da pessoa que tem emprego. Eu hoje não tenho mais emprego, eu trabalho por conta. Então, meu desafio é conseguir clientes de consultoria todos os meses. Mas, Gato, esse pessoal que tá começando aí, 23, 24 anos, também não vai ter emprego de carteira assinada. Eles vão ter que ter outras experiências, vão ter que aprender a se virar de outra forma. Já vão começar empreendendo na largada, né? CLT, eu acredito também que vai diminuir bastante. Acabar não vai, porque tem vagas que tem que ser CLT, não tem jeito. Tem algumas funções que precisam de um funcionário à disposição lá o tempo todo, full time. E não dá para ser autônomo, tem que ser CLT. Eu vejo que esse pessoal, eles vão ter um desafio, mas eles já estão formatados nesse modelo. Eles já preferem a experiência, não preferem ter a posse, preferem viajar e ter um carro. O carro, ele anda de Uber. Já mudou o comportamento. Eu vi alguns colegas que andavam de táxi no passado e eu achava maior estranho, né? Pô, ficar andando de táxi, gastando dinheiro, né? Hoje eu falo para minha filha de 19 anos, não compra carro, larga a mão de ser boba.
Não gasta dinheiro com isso. Você vai ter despesa de oficina, despesa de seguro, despesa de imposto, para um bem que você usa quantas vezes? Às vezes não usa todo dia. Então, inteligente é usar o Uber hoje. Inteligente não é ter casa na praia, inteligente é usar Airbnb. Então, essa geração nova já está envolvida num contexto diferente. É que para nós isso é uma ruptura de paradigma, para nós isso é uma ruptura de padrão. Para eles já é o padrão normal. Para nós que não é normal, para eles é normal esse tipo de comportamento. Minha visão. Lelé, como esse pessoal vai adquirir experiência na vida? Vamos começar pelo profissional, né? Veja bem, eu acredito que as pessoas são bem-sucedidas quando elas estão trabalhando dentro do perfil do seu talento. Tá? Por exemplo, se o Fabiano não tivesse talento para ser um bom jornalista, ele provavelmente não teria tido o empenho que ele teve de começar a trabalhar no jornal em Ouro Oeste, né? Poderia ser em Itaporã, Guarani do Oeste, tudo ali em volta, ali tudo é oeste, né? E ir para uma faculdade e perder o tempo dele, entre aspas, indo para a biblioteca no momento da sua merenda, né? Como a gente dizia na escola. Né? Na tua cidade era assim também, na merenda. Então, isso é talento. O Edson não teria se encontrado dentro da Roquem se ele não tivesse o talento para vendas, o talento para administração, o talento para negócios. E quando você tem talento, as coisas vão se abrindo para você a partir do momento que você vai em busca do seu sonho. Por exemplo, eu, quando era criança, eu pensava que eu queria ser um escritor. Eu vou ser escritor. Mas a vida não... toda a vida que eu tinha e o ambiente não me era propício a isso. Você vai ser escritor em Cosmorama, cara? Difícil, né? Lá em Ouro Oeste, vai ser como? É complicado. A não ser que você tenha um outro trabalho, né? E seja um escritor por diletantismo, e aí você tem que ser uma Cora Coralina na vida para poder explodir, porque você tem, por exemplo, nós temos aqui em Rio Preto a Dinorá do Vale, que, na minha concepção, é uma escritora maior que a Cora, e não teve o espaço que a Cora Coralina conquistou no Brasil. Ninguém conhece a Dinorá do Vale, fora de Rio Preto, igual se conhece a Cora Coralina. Tá? Porque ela ficou presa aqui no mundo de São José do Rio Preto. Se o Fabiano tivesse ficado preso no mundo de Votuporanga, ele estaria sendo o Fabiano em Votuporanga, ele não seria o Fabiano que ele é hoje. Mas o que vai abrindo isso é o talento e a sua busca, o seu sonho. Então, quando você me pergunta como essa molecada que está aí hoje, né, no termo carinhoso com eles, vai ter experiência? Eles vão ter, porque eles vão buscar. Eles vão... A vida vai empurrando eles para frente. Não tem como a gente fugir. Se eu falasse para o meu pai, em 1973, por exemplo, o último ano de vida dele, que um dia eu iria ser jornalista, iria trabalhar no jornal, iria escrever livro, iria apresentar programa de televisão, acha que ele iria acreditar? Eu falava assim para qualquer amigo meu do programa daquela época, jamais, né? Quando me convidaram para fazer televisão, Fabiano, eu falei, você está doido, eu não tenho voz para isso, não tenho postura, não tenho cara, não tem nada para isso, vou fazer televisão. Quando eu vi, eu estava lá fazendo, já fazia 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, já sentava na frente daquela mesa lá e por quê? É o mundo que a gente vive. E principalmente, 2 coisas que nenhum de nós teve, nenhum de nós aqui dos 4 tivemos, foi medo de enfrentar aquilo que tinha que ser enfrentado naquela época, naquele momento, no momento certo. Se
5 anos atrás, o Fabiano titubeasse, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou lá para os Estados Unidos. Não teria ido. Eu vou e... Né? Se o gato, o Edson, lá em Votuporanga, olhasse e falasse, eu vou conversar com o Júlio, ver se ele me arruma alguma coisa aqui, vou conversar com não sei quem, porque eu vou sair de Votuporanga para Rio Preto. Nossa, Rio Preto, né? Claro, ele olhou para Rio Preto e falou, aqui é a minha Roma, é aqui que eu vou conquistar. E veio para cá, atravessou e veio conquistar o espaço dele. Né? Imagina você, por exemplo, o dia que você pegou aquele pedaço de jornal lá na mesa da sua avó e falou, vou lá no doutor Guzmão, e o doutor Guzmão falou, eu vou te encaminhar para um jornal. Putz, que o jornal era uma sala que a gente tinha lá na Anchieta, uma salinha. A gente tinha uma máquina de escrever e só. Não tinha nem telefone. Tinha telefone? Tinha. Não tinha jeito de trabalhar. Mas não tinha nada. Era só nós fazendo a coisa. E fizemos. E estamos aqui hoje, né? Estamos caminhando. Estamos sendo empurrados pela enxurrada. Bom, e aí? Eles também vão. E eles também vão. Eles também vão. Para encerrar nosso bate-papo, eu queria que cada um falasse de uma ideia, de um projeto, alguma coisa aí que está matutando. Gostou da palavra matutar, né, Lelé? Matutar é bom. Eu só estou assustando. Eu sabia que você ia escutar essa palavra de uma forma assim, mais especial. Mas, enfim, uma ideia, um projeto, alguma coisa que cada um está matutando aí, tá gestando nessa época de pandemia, para quando o novo normal vier, se é que... O novo normal já veio. Nós aqui não entendemos isso ainda. Na realidade, é uma nova época, né? É uma nova Quer época. dizer, quem seremos na nova época? Como começaremos somos, essa... Né? Pois é. Pois é. Quem já somos? Né? Quem estamos levando para essa nova época? E aí, gente? Quem somos nessa nova época? Eu gostaria de ouvir o Fabiano, até porque eu tenho interesse em saber o que ele está fazendo em Boston. O Fabiano, ele quer ir para aí, viu? Você conhece aqui, Boston? Não é Estados Unidos que eu quero ir, não. Eu quero ir para Portugal, Espanha, que aí lá... Eu também. Língua, né? Trabalhar um tempo lá. Se eu tivesse uns 40 anos hoje, eu já estaria lá. Pois é, eu também. Bom, eu estou fazendo outro livro, né? Me propus ao desafio de escrever e não interessa como, quando, onde, porque é isso. Legal. É isso e pronto. Assim, não tem. Eu fico muito, me deixa muito feliz escrever. É incrível quando eu consigo aquele estado de sentar e falar, deixa eu escrever, isso é a coisa melhor do mundo, né? Isso já dava para sentir enquanto jornalista, quando você faz a matéria e você cumpre o seu deadline, você entrega, né? No dia seguinte tinha o prazer de ver no jornal, na página, e agora é com o livro ainda, mesmo sabendo que tudo está mudando tanto, eu consegui colocar o livro anterior, o Agora Vai, no Kindle, então ele tem online, o em frente eu ainda não coloquei, mas assim, não interessa se é para ler no digital ou se é para ler no papel, mas eu ainda sou da velha escola ainda, né? Então, o meu projeto no momento é um outro livro que eu estou escrevendo. Na verdade, eu estou escrevendo agora um livro que é mais ou menos parecido com o que eu fiz da Norma, né? Que é sobre uma outra pessoa. Então, minha ideia é essa, continuar escrevendo livros do que eu penso, ou livros... É americano? De histórias... Não, mas é uma pessoa que mora aqui já há 30 anos e tem uma história de vida, assim, fantástica. Então, o projeto tem a ver com contar uma história também de superação, né? Contar uma história de vida. E eu estou adorando, porque, assim, é incrível como a gente amadurece, né? Desde que eu fiz o projeto da Norma, que era entrevistar as pessoas e pesquisar a vida dela, e agora a maneira como eu estou fazendo
o livro da vida dessa pessoa, né? Eu volto naquela coisa do método, né? Do recorte, da interpretação. Então, assim, está sendo muito legal. Às vezes eu releio, assim, eu estava relendo essa semana que a gente está revisando já uma parte do livro e eu falo, nossa, que legal que é. Então, assim, o projeto é esse, é continuar escrevendo, né? E aí eu estive aí em Rio Preto agora em janeiro, a Soraya, né, como sempre, foi super parceira também. Fizemos lá o lançamento do Em Frente, foi um sucesso, foi super legal. E tem que ir em frente, né? Eu falo o seguinte: se uma pessoa parar para ler o meu livro, valeu todo o esforço, porque dá trabalho, né, Lelé? Publicar um livro trabalho, né? muito trabalho. E, Fabiano. Oi? Deixa eu só falar isso, Lelé, só falar quem tá aqui, que deixa o recado aqui no chat que eu consigo ver, que vocês vão gostar. O Tufi estava acompanhando, inclusive ele deixou um recado aqui sobre a hora que a gente falou da molecada, ele falou, a molecada terá um repertório diferente do nosso, possivelmente melhor e mais adaptado aos novos tempos. O Vicente Serrone falou aqui que nós estávamos fazendo boas discussões. O Antônio Félix está ligado, Lelé? Em Brasília. O Paulo César Lorenzini Vila também está acompanhando. O Odécio Rossafra, Lelé, também está acompanhando. Brasília também. Oroeste. Lenita Mancini, Lelé, você merecedor. Lenita, Lelé, você é merecedor de tudo que conquistou. A Lenita é minha irmã. Então. Lá de Campo Grande, lá de Chapadão do Sul, Mato Grosso. Valdo Garcia falando, eu não sou da área, mas o pouco tempo que passei, tive um mestre fantástico chamado Lelé Arantes. Foi quem me inspirou a estar na área, ainda de forma muito sutil, mas chego lá. Deixa eu ver. Antônio Gabriel Bianchi falou boa noite, sucesso a todos. Daniela Baptista aqui falando só feras. E aí, agora pode falar, Lelé, porque qualificada essa, hein? Obrigado aí, meus amigos de Brasília, o Paulo lá de Campinas, minha irmã, olha só que legal. Fabiano, eu queria saber o seguinte, amigo, Alberto Gabriel Bianchi, presidente da Academia de Letras. Você falou Antônio, mas é Alberto. Fabiano, por que Latam? Oi? Por que Latam? Por que você adotou esse nome? Porque eu me casei aqui nos Estados Unidos e aí por uma escolha própria mesmo de incorporar o nome, é uma decisão maluca, né? Mas aí agora eu virei dono da Latam, então... Ô, Lelé! Não, que é interessante que... Deixa eu explicar. Ele escolheu esse nome antes da Latam ser Latam. Antes da Latam ser Latam. Então, ele é o dono mesmo da Latam. Ô, Lelé, vai. Para encerrar aqui nosso bate-papo, que a gente já está falando quase 1 hora, vai. Lelé e Edson Gato, quais são os projetos aí, o que vocês estão levando para esse novo tempo? Ou já são? Vamos lá. Acabamos de entregar agora um projeto que demorou 3 anos, um livro chamado Pulo do Gato em Vendas, Lições para o Varejo, da editora Unisve, do meu amigo Josiane Barbosa, um palestrante de nível nacional, e começamos já agora, nesse segundo semestre, a edição número 2 do livro, que é o Pulo do Gato em Vendas B2B, Vendas para Empresas. Eu sou um dos coordenadores e curadores do livro. Eu procuro autores para fazer parte desse livro de coautoria. No primeiro livro tivemos 30 autores, nesse segundo também estamos procurando 30 autores. Os curadores serão eu, o Josiane Barbosa e o Raul Candeloro, que é o dono da revista Venda Mais. É um projeto que fica aqui 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Esse é um projeto que eu estou focado agora. O outro é o desenvolvimento do meu podcast, e é podcast mesmo, né? Podcasting. Podcast para do gato, né? Óbvio, né? Vou falar sobre vendas, podcast O Pulo do Gato em Vendas. Então, vou falar sobre vendas, marketing, estratégia, empreendedorismo,
o que eu falo nas minhas consultorias, nos meus treinamentos, eu vou transformar em pílulas de áudios de 5 a 10, 15 minutos. Pretendo lançar esse podcast nesse mês de julho agora, e aí vai ser um produto permanente, onde eu vou gerar mais autoridade digital, mais conteúdo digital, porque nessa parte eu sou muito frágil, eu tenho pouquíssimo material digital, não tenho nem vídeo digital meu, é muito pouco que eu tenho. Então, o podcast é o primeiro passo de ir para o digital de forma profissional. Eu ainda não fui com ele para o ar ainda, porque eu estou esperando a agência fazer a arte do canal, desenvolver a vinheta de entrada, a vinheta de saída. Então, eu quero fazer um negócio bem feito para causar o mesmo impacto que eu causo na consultoria e causo nos meus treinamentos. Eu quero que a pessoa, quando ouvir o podcast, ele tenha um impacto positivo, não só do conteúdo, mas da apresentação como um todo. Esses 2 projetos que eu estou focado nesse momento. Bom, acho que tá bom, né? Tá ótimo, né? Eu acho que tá, né? Tá bacana. Tem muito para aprender com vocês dois. Mesmo porque eu tomei algumas decisões depois da minha cirurgia do ano passado. Eu era muito acelerado, 520 por hora, né? Soraya trabalhou comigo em algumas empresas, sabe como que eu era meio ligado no 440. E eu tomei as decisões no ano passado, após a minha cirurgia, de tirar bastante o pé do acelerador. Então, não estou achando ruim da pandemia, estou achando uma maravilha, muito bom, tudo tranquilo, sossegado, sem estresse, sem correria, sem loucura, sem agenda cheia. Estou com um cliente de consultoria bom demais, máximo 2, não precisa de estresse, gente. Vamos viver e ser feliz. Isso é bom, viu, Gato? Você estava precisando tomar essa decisão, viu? Fui obrigado, né? Fui obrigado. Fala, Lelé. Fui obrigado. Bom, eu estou terminando um livro, já está sendo impresso, um livro sobre, como sempre, história de Rio Preto, mas eu estou, na verdade, fazendo um diálogo, né? Convidei algumas pessoas e estamos fazendo um diálogo com as gerações futuras. É um livro que estamos lançando agora, mostrando como é Rio Preto hoje para a geração do ano 2052, daqui 30 anos, quando São José do Rio Preto comemora 200 anos. Quer dizer, eu quero ir embora daqui, mas eu quero deixar algo, né, que as pessoas vão ver daqui 30 anos, que é um livro mostrando Rio Preto para eles, como é Rio Preto hoje, né? Mostrando um livro com bastante fotografias, textos curtos, né? Bem tipo internet. É um livro grande, com capa dura, vai ser um livro interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou me reinventando, né? Eu acabei, Fabiano e Gato, de fazer um livro chama Talento, o que você está fazendo com o seu, colocando o pé dentro dos livros de comportamento, né? Ou as pessoas têm vergonha de falar autoajuda, mas é uma autoajuda mesmo, todos os livros são. Até porque, mesmo que você leia um romance do Steinbeck, do Machado de Assis, é um livro de autoajuda, porque você aprende alguma coisa. Quando a gente fala de autoajuda, é de se autoajudar, né? Porque quando você lê um livro e não aprendeu nada com ele, esse livro você pode jogar no lixo. Ponto. Tem, gente. Então, todo livro é um livro de autoajuda que te ajuda a compreender melhor o mundo no qual você vive ou o mundo em que viveram lá atrás, né? Quando você lê um livro de Flaubert, um livro de Stendhal, um livro pegar o nosso José de Alencar, você consegue ver como esse pessoal vivia naquela época e como você vive hoje, como mudou, como é bom a gente estar aqui vivendo nesse mundo, nessa época, nesse momento, né? Quando você olha para trás. E aí você precisa negar algo para o futuro. Então, o meu livro, Talento, nós estamos estudando, o Marcos e a Soraya estão me ajudando, né, a transformar ele em algo que seja palatável nas redes sociais, na internet, mostrar para as pessoas que têm, quando elas não vão atrás do seu talento, elas vão trabalhar, elas vão penar, elas vão sofrer.
Quando você trabalha com o seu talento, você não trabalha, você não sofre. Você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que te faz feliz. E aquilo que te faz feliz, Gato, que é o que você descobriu agora, não precisa ficar no 440, no 550, não. Precisa fazer aquilo que a gente gosta de fazer. A gente pode respirar, chegar em casa feliz, mesmo cansado, você está feliz porque está cansado, porque fez aquilo que você gosta de fazer, o seu talento. É isso, é a minha nova, meu novo pulo do gato. É isso aí, pessoal. Ó, batemos 1 hora de papo aqui. Acho bom a gente parar por hoje, né? Porque a gente pode pegar outras pautas aí para fazer outros bate-papos, né? E Lenita Mancini falando parabéns para todos, foi muito bom, desejo sucesso. Eu desejo muito sucesso para vocês três. Igualmente, né? Igualmente da nossa parte, eu vou falar pelos dois. Acho que essa reinvenção em qualquer época é sempre muito bom, né? Porque significa que a gente está evoluindo, está crescendo como ser humano, né? Independente da gente estar focando isso no profissional ou no pessoal, tudo é evolução, né? É isso aí. Então, um beijo. Ficamos por aqui nessa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero agradecer por poder reencontrar o Fabiano, reencontrar o Edson. Eu e o Edson nunca tivemos a oportunidade de conversar, né, de sentar e tomar um café para conversar. Precisamos fazer isso, viu? E depois a gente conversa com o Fabiano lá em Boston. A gente vai lá para Fabiano, viemos aqui te visitar. Estão convidados. A gente pode, numa próxima live, inventar uma live com café. Aí cada um fica com café onde estiver, para não falar que a gente não está tomando café junto. Por que não? Exatamente, por que não? Boa ideia. Até mais, gente. Muito bom. Abraço, gente. Até mais. Até o próximo bate-papo com café, então. Tá joia. Obrigado, gente. Valeu. Adorei também o bate-papo. Obrigado pelo convite. Para. Que horas são aí, Fabiano? Que horas são? A gente entrou no verão, então a gente só está com 1 hora de diferença do Brasil. Estou achando que você já está assim, saindo para ir para dormir, para ir não. para madrugada. Tá calor, tá maravilhoso. Agora tá verão e, enfim, tem que aproveitar porque é curtinho o tempo. Depois é muito frio. Maravilha. Abraços. Até mais, gente. Tá.